Oi, pessoal, aqui é Bianca Franco e hoje a gente está começando mais um episódio do Café com a Fono, recebendo uma colega super querida, Marina Kozik, e ela vai se apresentar, contar um pouquinho da trajetória dela, o que fez ela chegar até aqui, quais foram os passos dela nessa trajetória dentro da NEL e da PED, que é uma área muito importante dentro da fonoaudiologia. Mari, conta pra gente. Oi, Bi, tudo bem? Super feliz, né, de estar aqui hoje com você. Eu adorei o convite. E sempre que perguntam para mim, né, sobre essa questão de como foi a minha trajetória, como que eu cheguei, né, nessa atuação, até hoje muita gente não sabe né, por que uma fono trabalha numa UTI neonatal. Então, até o meu terceiro ano de faculdade, eu queria trabalhar com linguagem infantil e durante um estágio obrigatório eu passei nesse contexto hospitalar, tive a oportunidade de vivenciar essa atuação da fono na UTI NEL e eu me apaixonei e falei, nossa, é aqui que eu quero trabalhar, né? E na época ainda fui atrás para saber quais seriam muitas alunas ainda me perguntam, né, como que faz para poder começar a trabalhar nesse hospital, quais são as opções, e na época tinha uma especialização, no mesmo hospital que eu fiz esse estágio, e aí acabou não dando certo de eu participar dessa especialização, acho que eram duas ou três vagas, e acho que eu fiquei em quarto lugar, não lembro. E aí, também no mesmo ano, no período próximo, ia aparecer a residência. Uhum. E aí eu fui com colegas que já tinham feito a residência, né, para entender como que era, e todo mundo falou muito bem, né, sobre essa vivência, e aí acabou dando certo de eu entrar na residência. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, por conta da carga horária mesmo, né? Então é uma carga horária extensa, puxada, mas que me trouxe muita experiência e uma vivência muito grande dessa atuação em equipe multiprofissional, que a gente sabe que, né, quem trabalha no contexto hospitalar precisa atuar de forma multi. Então foi assim, maravilhoso, e eu falei, gente, ainda bem que deu certo, 2 anos puxados, mas que foi ótimo, e desde então eu me direcionei para essa área, uma área que eu amo estudar e amo trabalhar. Como eu também faço consultório, eu acabei expandindo um pouco para essa área também pediátrica, mas a minha atuação diária é em UTI neonatal, então eu saí da residência, fui para o hospital já, e até hoje, assim, é o que eu amo fazer e que eu me direciono para isso, né? Então, em congressos, enfim, eu sempre estou buscando essa área mesmo para me atualizar e para estudar. E assim, pessoal, eu sou fonoaudióloga, mas eu atendo só adultos. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre dúvidas que eu também tenho como fonoaudióloga, porque eu não faço a menor ideia de como que é o dia a dia, né, de um profissional que trabalha dentro de uma UTI neonatal, com esse público pediátrico. Uhum. E assim, no público neonatal, qual que é o principal desafio, a maior dificuldade que você encontra hoje? Eu acho que é uma habilidade que a gente acaba tendo que ter, né? Que é ter essa sensibilidade, esse olhar para o que a família precisa naquele momento. Porque a formação é importante, claro, né? Dominar, enfim, as técnicas, as formas de avaliação, mas cada vez mais eu vejo que é ter essa, não paciência, mas isso com certeza, porque é isso. Eu até explico para colegas minhas que trabalham nos adultos, né, e que tem uma dinâmica de plantão um pouco diferente, né. Vai ter algumas particularidades, mas você consegue, né, que o paciente colabore muito mais, você Uhum. consegue orientar e direcionar. O bebê não, né, o bebê e a criança no tempo dele. Então, às vezes você vai chegar e vai estar chorando, vai ter que acalmar, ou às vezes vai estar dormindo, né, você vai ter que despertar. Então, é um outro funcionamento. Mas eu acho que é ter esse olhar mesmo para o que a família precisa naquele momento. Então, a UTI, né, o ambiente muito desafiador para as famílias. Aquele bebê, né, que por menor que seja a estadia dele ali, é desafiador. Então, às vezes você vai chegar, você tem que ter essa percepção de se apresentar, enfim, mas entender como que está a família naquele momento, né? Então, ter esse olhar mesmo do que a gente precisa fazer, ter esse olhar muito também para os sinais do bebê, né? Então, como que a sua manipulação tá interferindo, né, naquele equilíbrio, naquela homeostase do bebezinho, e ter esse cuidado de mostrar isso para a família também, né, de estar sempre ali com esse diálogo, atendendo às necessidades da família mesmo.
Eu vejo que no adulto, eu até escolhi adulto por isso, porque você pode jogar limpo e falar diretamente com o paciente, porque ele é um adulto, Isso né? é Se ele ótimo. for um paciente consciente, orientado, não Sim. for demenciado, você vai falar, olha, seu diagnóstico é esse, é isso que está alterado. Sim. Para tentar corrigir, a gente vai precisar fazer isso. Sim. Vamos fazer? Se ele quer fazer, ótimo, ele faz, ele adere ao tratamento. Se não quer, ele não vai aderir ao tratamento, paciência, né? Escolha dele. Sim. Agora, no paciente pediátrico, tem aquela coisa de tudo tem que ser mais voltado pro lúdico, né? Tem que dar uma super volta para conseguir que ele coloque a língua para fora, né? Que ele afile aquela língua. Para além disso, no paciente neo, não tem nem o lúdico, né? É um bebezinho, ele acabou de chegar no mundo, ele tá aprendendo as coisas ainda, então eu acho que criar esse vínculo, né, tanto com o próprio paciente, né, essa confiança, porque, pô, ele acabou de sair dentro da barriga da mãe, e com a família, né, que vai estar entregando esse bem mais precioso que ela tem, né, então criar esse vínculo, né, com a família, para além do paciente, é muito importante, e eu imagino que seja desafiador para você, porque muitas das vezes, o paciente que ele vai precisar ficar numa UTI neo, é um paciente que infelizmente, ele veio carregado com o peso das frustrações desses pais, né? Porque nenhum pai vai para o hospital pensando que vai precisar ficar numa UTI, né? É uma quebra de expectativa. Isso, né? Uma quebra de expectativa. A gente lida todo o tempo com isso, né? E até mesmo esses pacientes que acabam tendo uma jornada prolongada, né? Então, bebê prematuro extremo, por exemplo, tem pacientes que chegam a ficar 4, 5 meses numa UTI. Né? E eu brinco com as famílias que quando chega a nossa vez, a vez da fono, né, de trabalhar, essa família está exausta já, mas a gente só vai começar a trabalhar com esse bebê quando ele estiver estável clinicamente. Então, né, já passou por uma ventilação prolongada, é um bebê que já recebeu uma dieta pela via alternativa por muito tempo, então assim, ele vai aprender a se alimentar, mas assim, eu falo para as famílias que é uma fase difícil, porque quando chega a nossa vez, a família está cansada, só que a gente tem que entender que tem que respeitar o tempo do paciente, né? Ninguém tem culpa disso. A família não tem culpa, né, do que aconteceu, a criança não tem culpa de estar ali naquela situação, e nós também temos que, não dá para apressar, né, as coisas. Sim. Então, às vezes a família tá, mas já não dá para começar e já liberar a mamadeira, já não dá para tirar essa sonda. Eu falo, não, né, a gente tem que olhar quais são essas necessidades e não dá para pular etapas, né? E é uma quebra de expectativa grande, né? Nenhuma família espera ter um parto prematuro, precisar ficar 4 meses internados, né? Realmente é difícil, é desafiador, mas eu falo para as famílias que, assim, né, tá tudo bem e a gente vai caminhar da forma que seja ali necessário para cada caso mesmo. E vai muito além da sua expertise técnica, né? Vai muito você precisa ter aquela soft skills, né? Total, então identificar aquela patologia, mas como que eu vou informar isso para a família de uma forma que isso não seja mais um problema para ela ter que lidar, né? Assumir esse posto de, além de fonoaudiólogo, mas também de facilitadora, né? Porque você tá ali para tentar auxiliar na ajuda de um processo, né? Aquele paciente não está se alimentando por via oral, você quer reintroduzir essa via oral, ou não, muitas vezes vem essa parte que eu quero entrar agora também, que é o do convencer a família de que talvez aquele momento não seja o ideal para aquela via oral. Você encontra muito mais resistência na família do paciente do neonato ou pediátrico na hora de sugerir uma via alternativa de alimentação? Acho que a gente, né, tem diferentes aí situações para isso, mas eu sinto, é difícil dizer, tô aqui pensando em contextos, tá? Mas isso que você colocou, né, que posso chamar de uma confiança que a família precisa ter em você, porque por mais que você tenha essa noção, essa consciência do que é indicado para ele, você precisa que a família confie no que você está falando, que faça realmente sentido, né? Porque é muito difícil você, às vezes, quando você precisa indicar uma via alternativa ou falar para a família que essa criança não vai se alimentar por via oral,
a gente precisa trazer o porquê, né? Então, tenho até uma médica, acho que você conhece, a Ana Cláudia Quintana Arantes, paliativista. Eu li os livros dela e eu tento aplicar muita coisa no meu dia a dia, né? Porque todo mundo fala assim, essa família, acaba falando, essa família é difícil, né? E no contexto neonatal pediátrico, isso é todo o tempo, a família tá ali o tempo todo com aquele paciente. Mas ela traz que a família é difícil, é a família insegura no cuidado, né? E geralmente é assim. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de colocar para a família, como você coloca para o seu paciente, falar, olha, a gente está nessa fase, ele está demonstrando isso, nesse momento, né? Por conta disso, não é indicado a gente iniciar uma via oral. Mas é isso, muitas vezes a gente, por exemplo, um paciente pediátrico, que a gente vê ali que tem, assim, né, uma aspiração mesmo, ou que a gente sabe que aquela via oral não é muito segura, mas que ele está num contexto paliativo, por exemplo, na UTI pediátrica a gente tem esses pacientes. A gente vai colocar para a família, olha, tem esses riscos, né, tem essas situações para vocês, faz sentido? Ou então a gente pode chegar no meio do caminho e colocar assim, né, um volume mínimo para um conforto, para um prazer. E a família acaba aceitando, né? Eles entendem que você está no mesmo lado que eles, né? Ninguém ali quer prejudicar o paciente, né? Nem prolongar uma internação. Então, você tem que colocar para a família jogo limpo. E aí eles acabam confiando em você e entendendo que vocês querem o mesmo objetivo, né? Às vezes a gente acaba querendo impor uma coisa para a família. E se vocês não tiverem alinhados, você não vai dar continuidade nesse plano terapêutico, né? Vai ser muito mais difícil. Então, você precisa entender o que aquela família está colocando, né? O que ela precisa e do seu jeito ali, com as suas, né? O seu conhecimento, vocês dois estarem no mesmo plano. Acho que é isso. O que eu vejo muito em conversas com colegas de profissão mesmo, é que nesses pacientes pediátricos, muitas vezes eles chegam num momento um pouquinho tardio já, né? No fonoaudiólogo, já passou por médico, nutricionista, e aí demorou para chegar na fono. E como demorou para chegar na fono, mesmo tendo esse risco, né, da alimentação por via oral, mesmo tendo pneumonias recorrentes, episódios de broncoaspiração, é um paciente que estava se alimentando por via oral. E aí, quando você chega e apresenta olha, nesse momento, o indicado é isso, devido àquilo, aquilo outro, fica aquela resistência. Mas ele comeu até hoje. Exato. Mas tá tudo bem. Como que do nada? Não é do nada, né? Por esse acesso, né, que a gente vê que agora o pessoal, que você trouxe também, à internet, o pessoal acha que sabe muitas coisas, né? E não tem esse conhecimento que o profissional fonoaudiólogo tem, que é a nossa especialidade, que estudou para isso. Não, mas eu vi... Então, eles se sentem muito confiantes em ter condutas não tão assertivas. Né? E muitas vezes colocando o paciente em risco. E aí acaba tendo essa dificuldade de entender e aceitar a conduta fonoaudiológica nesses pacientes pediátricos. E nos neonatos eu vejo que, como ele já está nesse contexto hospitalar, que desde o começo já foi introduzida essa ideia de, olha, ele é um pacientinho diferente, complexo, ele vai precisar da atenção de múltiplas especialidades, múltiplos profissionais. Qualquer conduta que eu tiver agora vai ser fundamental para ele lá na frente. Vai ter uma repercussão. Isso, e eles acabam sendo um pouquinho mais receptivos, né, a essas condutas, porque desde o início já foi inserida essa ideia de que toda conduta é importante, toda conduta tem um impacto e não postergou, né, essa abordagem. Então, esses pacientes pediátricos, eu acho muito complexo, eu admiro demais vocês que conseguem. Olha, não é fácil, tem semanas que eu falo, gente, assim, é difícil demais, mas assim, eu acho que é um trabalho para quem gosta, né, para quem tá nessa área, também não pode se sentir tão desmotivado. Hoje na UTI que eu trabalho, né, eu tô lá há 5 anos nesse hospital, e assim, você tem que ter essa persistência de ir colocando para a equipe, porque para a família isso também é importante. Quanto mais pessoas falam a mesma coisa, né, a família sente segurança nessa informação, porque a pior coisa é quando você meio que trabalha sozinha, né? Então você tá colocando para a família dos riscos, colocando que muitas vezes mais intervenções não vai ser tão benéfico, e tem um outro profissional que chega e fala, não, tem que investir, não, tem que, sabe, assim, então a família fica confusa, cada um fala uma coisa.
Mas eu vejo hoje que, assim, depois de tanto falar, depois de você estar ali na equipe no dia a dia, olha, tá vendo isso? Essa questão, né, dessa versão oral, dessas dificuldades alimentares nos bebês, a gente vê que muito cedo a gente consegue ter esse olhar e também evitar algumas coisas lá na frente, né? Então, eu já coloco para a equipe, olha, essa sonda oral, né, prolongada, assim que puder, vamos tentar trocar, ou olha, esse bebê tá mostrando um desconforto gastrointestinal na hora da oferta, a gente não vai conseguir avançar. Então, assim, foi um caminho difícil, e eu sinto que hoje eles já têm esse olhar, falam, olha, esse paciente é um paciente que pode ser que tenha um risco, ou então eles entendem do que eu tô falando, e isso é muito gostoso, porque no começo parecia que eu tava sozinha ali, né, naquela luta, e hoje eu já sinto que tem mais gente comigo. Isso torna tudo muito mais fácil, né? Mas é difícil, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, porque eu sinto que ali no começo a gente ganha muita coisa, né? Então, os prematuros são pacientes que têm um risco enorme de ter dificuldades alimentares lá na frente, né? Então, hoje eu também já sinto os pediatras mais informados nessa questão dos sinais de prontidão, de esperar uma avaliação fonoaudiológica para iniciar ou não uma introdução alimentar, coisas que antigamente era mais difícil. Mas eu falo assim, gente, às vezes minhas colegas estão lá e, nossa, é muito difícil esse médico, né? Não quer entender o que a gente tá falando. Eu falo, vamos seguir, persistência, né? A gente vai colocar pra família, muitas vezes já aconteceu da família conseguir identificar o que a gente tá falando, e levar para o médico também, olha, mas eu percebo isso, a fono trouxe isso, e aí eles têm outro olhar também. Então, manter, né, a informação correta, ser muito transparente com a família também, e se precisar ser persistente com a equipe, ser persistente com a equipe, né? É muito difícil, né? Às vezes já aconteceu também de eu chegar no plantão, ter liberado uma dieta que eu não liberei no dia anterior, né? E aí como que você conduz também com a família isso? Para você É um também trabalho de construção, um trabalho de né? construção, né? Mas eu acho que é isso, é seguir persistente, saber o que a gente tá, da nossa responsabilidade naquilo, né? E manter a sua conduta, e você sabe que aquilo é o mais indicado, e ser transparente com a família e com a equipe, acho que é isso. Eu acompanho seus stories, vejo que sempre tá tendo, né? Nessa reunião multi da UTI. Sim. Participam todos os profissionais, tem algum que fica de fora, que é mais difícil de ter esse contato, aí você sente que tem uma certa resistência, ou agora esse trabalho fonoaudiológico já é disseminado, e a avaliação na instituição que você trabalha hoje, todos os pacientes da UTI são triados pela fono, são avaliados ou não? Precisa primeiro chegar esse pedido médico, precisa ter uma demanda para ser feita essa avaliação? Como que funciona? Com relação à visita multiprofissional, né, então acontece todos os dias e todos os profissionais que estão no cuidado daquele paciente participam. Se tiver algum paciente que eu não estou tendo atuação naquele momento, eu opto, geralmente eu participo das visitas que eu consigo, quase todas, porque esse paciente pode não estar ainda em avaliação fonoaudiológica, mas em algum momento ele vai chegar, então assim, a gente já tem essa visão também, né, pré-avaliação, que é importante nesse contexto neonatal também, né, porque a gente já sabe o que aquele paciente passou, mas participam todos os profissionais e as famílias também participam. Então os pais estão sempre na visita, isso é muito legal. E aí, depois que todo mundo fala, geralmente a médica coordenadora comanda, né, lidera essa UTI, então ela vai, geralmente, ela fala os diagnósticos, e depois a físio fala a parte respiratória, a nutri também fala a parte nutricional, a psico, a farmácia, nós, se a gente estiver atuando, e aí a gente dá a palavra para a família. Como que você está sentindo, o que você espera, né? Isso é bom, porque a família acaba tendo esse momento para tirar as dúvidas, mas também para falar alguma coisa ali que, né, esteja incomodando, enfim. Então, ter essa voz, passar essa oportunidade para a família de participar, eu acho que faz muita diferença. E a família vê também, fala, nossa, meu filho, né, está sendo cuidado. E ele está sendo cuidado, ele vê ali, ele tem uma noção do que é. Então, às vezes, não é, sabe, uma coisa ou outra. Às vezes o médico passa o boletim, nossa, hoje aumentou o volume, não sei o quê. Mas quanta coisa está acontecendo por trás daquilo, né, do cuidado. Então, isso é muito legal. E com relação à avaliação, eu queria muito que fossem todos, tá?
mas hoje não é a minha realidade, então a gente tem realmente um pedido médico, a gente tem um fluxo, né, com os fatores de risco para avaliação, os critérios de avaliação fonoaudiológica. A equipe tem muita abertura para, por exemplo, uma enfermagem que observou uma dificuldade na amamentação, alguma coisa, elas também podem solicitar essa avaliação. Eu queria que a gente conseguisse fazer uma busca ativa, mas a demanda é bem grande. Então, a gente tem a UTI neonatal com 35 leitos, a UTI pediátrica com 30 leitos, enfermaria, UTI cardiológica. Então, assim, eu não sei como que é a sua realidade em questão, assim, de número de equipe. Mas, às vezes, um atendimento que demora mais, né? Então, você vai ali, às vezes, 30, 40 minutos Não, pra e você... tem o horário da mamada, né? Eu descobri isso recentemente. Eu não sabia que tinha o horário da mamada. Ai, perdi a mamada das 8, agora é só a mamada do meio-dia. Eu fico assim, oi? Exato, assim? eu tenho inveja das minhas colegas do adulto que falam, vocês podem entrar lá e falar assim, fulano, vamos comer uma bolachinha? Lá não, a gente tem que ter esse horário, e tem esse horário de infusão da dieta, então você não pode atrasar muito, porque senão você impacta na próxima dieta. Tem toda a questão da logística da equipe, né, então a enfermagem tá ali o tempo todo, elas ficam, né, posso passar, posso instalar? Então às vezes a gente começa às 11h30, para conseguir pegar o máximo de pacientes que a gente consegue, vai até 12h30 no máximo, né? Então, geralmente são 3, 4 pacientes ali por horário. Mas tem isso. Eu queria muito que, quem sabe, um dia a gente chega nesse ponto de, olha, porque você consegue precocemente, né? Às vezes chega para avaliação fono, esse bebê já tá ali há 5 dias com uma oferta via oral que tá mais ou menos, sabe? Já teve uma experiência nesse bebê, às vezes negativa, e aí a gente já poderia ter antecipado. Mas eu sinto que, assim, do jeito que tá fluindo bem também. A equipe tá com o olhar ligado para isso. Então, a gente consegue já começar a avaliar esse paciente em um tempo bom. E, assim, você, além de estar atuando beira-leito, você tem esse papel de líder, né, dentro do hospital. Então, você também tem toda a parte beira-leito, mas a parte administrativa, né, a parte burocrática. Sim. O que te fez brilhar os olhos de continuar beira-leito? Não ficar só na parte administrativa, não seguir só a carreira acadêmica, que te faz levantar todo dia e falar assim, não, hoje eu vou pro hospital e eu vou atender meus pacientinhos. O que motiva? Eu acho que é o próprio atendimento em si. Eu sou uma pessoa que, enfim, eu comecei nessa parte 100% assistencial, mas eu amo poder fazer isso, eu amo poder proporcionar para aquela família, né, um momento, assim, de alegria. Então, às vezes eu falo, nossa, coitadinho, o bebê tá lá chorando, acabou de dar físio, as físios maravilhosas do meu hospital, eu falo, gente, às vezes, sabe, eu tenho que dizer que a minha é a parte boa, porque o bebê tá lá, né, chorou, colheu o exame e tudo, e a gente vai chegar e vai ajudar essa mãe a amamentar, ou vai, primeira vez, assim, momentos que eu amo muito, né, aproximar esse bebê do seio materno pela primeira vez. É muito emocionante, ou de repente um bebê que vai iniciar um treino via oral ali pela primeira vez também, que ficou muito tempo sem nem sentir um saborzinho, né? Então, assim, é muito gostoso. E eu acho que, idealmente, assim, se todo mundo tivesse esse papel, né, de liderança ou administrativo, e você tivesse essa vivência assistencial, muito. Então, quando as minhas, né, as meninas que trabalham comigo também trazem, olha, Má, aconteceu isso, a gente tá com essa dificuldade, eu sei do que elas estão falando, porque eu vivo isso também, né, e eu consigo levar para outra ponta de uma forma muito mais fácil. Então, eu acabei nesse papel por uma necessidade da equipe, no momento que teve uma mudança, assim, tem que ser, pode ser você, eu falei, sim, vamos lá, mas faz toda a diferença você ter esse olhar assistencial, porque você sabe, né, então eu preciso também passar isso de uma forma que a minha coordenadora entenda, né, fala, olha, do jeito que tá, mas vocês estão em tantas fonos hoje, tá bom, mas a gente tem tantos pacientes e o atendimento acontece dessa forma, então são 3 horários de dieta, é toda uma dinâmica que funciona, então acho que hoje não dá para desvincular uma coisa da outra, né? Ou você tem alguém, se você não pode fazer esse papel assistencial, você tem que ter alguém ali da assistência muito próxima de você, te trazendo essas informações, ou você mesmo, né? Tendo um pouco dessa vivência e... Até quando eu tô nos dias mais administrativos, sempre acontece algum caso ali que eu vou lá e eu ainda olho, falo, deixa eu ver, deixa eu sentir, porque às vezes as meninas me colocam, mas quando você vai lá é diferente. Você sente a família diferente, você vê o paciente, às vezes você tem um outro olhar, uma outra contribuição, então eu não gosto de... Já me perguntaram se hoje eu sairia completamente da assistência, eu acho que não. Talvez eu reduziria, mas eu não conseguiria sair totalmente, E assim, você tem a vivência tanto do hospital, né, que é esse paciente mais agudo, mais grave,
como do consultório, né? Que é esse Uhum. paciente que já é mais crônico, já está numa situação mais controlada, né? Mais Sim. estável. Você atende domiciliar também ou não? Também. Uhum. E qual que é a maior diferença que você sente, tirando esse do crônico e do agudo, do hospital para o consultório, para o domiciliar? Maior diferença, eu acho que é engraçado, porque a família, às vezes, no ambiente hospitalar, principalmente esses pacientes que têm alguma questão ali de essa dificuldade de alimentação, que a gente vê que o ambiente hospitalar é muito desfavorecedor para alguns pacientes nesse aspecto, assim. Então a gente fala para as famílias, vamos embora, né, com a sonda, porque em casa ele vai ter outras experiências, outras vivências, é um ambiente muito mais confortável mesmo, né, e favorecedor de outras questões. E a gente já vê uma evolução muito rápida, em 2 semanas, por exemplo, que esse paciente não teve 3 meses de hospital. Mas eu acho que o que o consultório te dá é essa liberdade de você conseguir trabalhar muito mais de uma forma... o seu tempo, ele é diferente, né? Então, no hospital eu tenho 3, 4 pacientes para atender. Então, às vezes, gente, eu queria conseguir atender um da forma que eu atendo no consultório, no hospital, que é aqueles 40, 1 hora, né? 40 minutos, 1 hora totalmente para aquele paciente, do que, às vezes, na correria do dia a gente não consegue nesse ambiente hospitalar. Então, acho que tem, né? E também a questão do hospital, um benefício é que você tem a equipe ali o tempo todo com você. Sim. Então, não tem, né, um cenário ideal. Ali é muito bom, no hospital você terminou de atender, você já conversa com o médico, né, já conversa com a físio, no consultório a gente tem essa limitação, então a gente depende também dessa comunicação, às vezes ser um pouco mais fragmentada, um pouco mais tardia. Mas eu falo, gente, como bom seria, né, a família tá muito mais relaxada, né, não tem aquela ansiedade de ir embora logo, é um outro ritmo, né, mas a gente também tem as dificuldades da... E pelo ritmo da família também, Total. né? Porque muitas vezes você atende aquele paciente no contexto hospitalar e aí você consegue, sim, demandar, organizar qual que vai ser o ritmo daquela oferta, qual que vai ser o modo daquela oferta, posicionamento. Sim. Mas aí você chega na casa do paciente, o local que a mãe vai ofertar comida para aquele paciente é totalmente diferente do que ele estava recebendo no hospital. Sim. A comida que ele gosta de comer e que ele tem acesso agora que está em casa é completamente diferente da consistência que ele tinha no hospital. Sim, é um cenário. Né? Não é o mesmo horário da mamada do hospital, né? E aí você consegue encaixar, fazer a sua abordagem que faça sentido para a rotina daquela família, né? Sim. E isso ajuda a ter um... Em decorrência disso também tem o que você trouxe do hospital, que é muito mais dinâmico. Muito dinâmico, é uma coisa que eu amo. Tá todo mundo no mesmo ambiente, não tem aquela dificuldade de você tentar ligar pro médico ou pra nutricionista. Ai, tem atendimento agora, não dá pra conversar. Tenta mandar um WhatsApp, não responde a mensagem. O acesso, né, para essa discussão multi é muito mais facilitada. Sim. E por isso que eu acho muito difícil separar esse atendimento domiciliar, consultório, do hospital, né? Sim. Não dá pra você ser... Eu falo que eu não sou feliz se eu estiver em um ambiente só, eu tenho que estar nos dois. Eu tô há 5 anos, né, que eu falo, gente, também assim, a rotina hospitalar, ela é desgastante, realmente, né? É um ambiente desgastante, mas é isso, assim, eu sinto que as coisas fluem muito fácil, né? Apesar de algumas questões, fluem muito mais fácil. Então, eu não consigo sair. Eu não sei se eu vou sair totalmente do hospital. Tem colegas que já saíram e falam, não, tem que ir pro consultório, né? Uma vivência muito mais tranquila, você vai trabalhar menos. E eu falo, ai, gente, não sei, é diferente. É tentar equilibrar os dois pratinhos, né? Sim. E trazendo mais essa visão de líder, quando uma fonoaudióloga vai te procurar, eu queria muito trabalhar no hospital, tem uma oportunidade para mim, o que você olha para essa profissional que está te procurando? O que ela tem que ter, o que ela tem que saber para trabalhar em neo e PED? Como a gente falou um pouquinho no começo, eu acho que habilidades treináveis, assim, técnica, a gente consegue trabalhar tranquilamente, né? Então, às vezes eu vejo que é uma pessoa que, claro, ela precisa de uma formação hospitalar, né? Essa experiência hospitalar, porque ela vai estar nesse contexto, não tem como eu trazer uma pessoa que não tem essa vivência, mas eu preciso que essa pessoa tenha habilidade de lidar com a equipe, precisa ter esse olhar, né, essa tranquilidade de lidar com as famílias. Então, hoje eu vejo que isso é o mais importante. Eu acho que técnica, enfim, fluxo, protocolo, isso aqui a gente pega, né, em 2 semanas, a gente treina essa pessoa. Mas ter essa inteligência emocional, porque vão
nunca vai ser só você, nunca vai sair do jeito que você quer, né? Então a gente precisa ter inteligência emocional para lidar com essas questões, saber ouvir a família, saber se colocar perante a equipe, isso é o diferencial, né? Então eu tento também da melhor forma trazer isso para elas, porque claro, vão ter situações que eu também vou ter dificuldade, né, que vão me desafiar ali no sentido de, né, me tirar do sério mesmo, mas como que a gente se coloca, né, a gente precisa, né, dar um passo para trás e falar, não, né, vamos seguir dessa forma. Então, eu acho que técnicas a gente consegue trabalhar muito mais tranquilo, mas esse olhar mesmo mais, não sei se eu posso dizer holístico, mas a gente tem que ter, tá? Então eu busco isso nas meninas hoje, eu falo, deixa eu ver, deixa eu sentir, na fase de treinamento ali, deixa eu ver como que a pessoa, né, performa, pra ver se a gente precisa trabalhar mais isso. Porque uma coisa que eu vejo, falando mais da parte de formação, na fonoaudiologia, na área da disfagia adulto, é um mercado que, assim, tá crescendo absurdamente, né? Porque o número de idosos aumentou, presbifagia, então tem muita demanda. E por ter muita demanda, aumenta muito a procura, principalmente, assim, de empresas de home care e tal, que não tem uma remuneração legal. E quem tem a formação não vai aceitar atender com essa remuneração. Sim. E nessa, o pessoal que acabou de se formar, que não tem prática nenhuma, prática clínica, experiência, vivência, acaba aceitando e conduzindo de uma forma tenebrosa os casos. Em Neo e PED, eu imagino que também seja assim, até porque agora está super em alta isso que a gente estava conversando dos distúrbios alimentares, dificuldade, freno lingual. É uma coisa que está bombando e que está se falando muito. E muita gente está querendo partir para essa área, né? Só que também muita gente que não quer investir em formação, quer surfar, vou usar esse termo, quer surfar essa onda. Sentar na janelinha, Isso. E já aconteceu de você pegar muito caso, assim, de condutas que você fala, putz, que a mãe fala, não, mas já passou com a fono e falou que pode fazer isso. Ou passou com a fono e falou que não precisava fazer isso. E você fica, meu Deus, essa pessoa não se formou. Não, assim, não tem esse olhar, né, do que é importante. Então, isso eu acho que do freno lingual acho que é o mais desafiador para mim hoje, que eu vejo. Essa parte das dificuldades alimentares, eu acho que tá um pouco mais difundido, assim, não sei, eu acho que não sinto tanta dificuldade. Claro que a gente, né, acaba lidando com vários tipos de especialidades que tomariam condutas ali que você sabe que não são as mais adequadas, mas essa questão do freno é muito desafiadora, porque não temos muita evidência ainda, né, sobre essas questões, mas assim, tem várias áreas já trabalhando com isso, várias técnicas também, vários métodos que estão por aí, né, na internet, e a família traz isso, não, mas eu vi isso, não, mas tá ali, eu vi que fulana de tal, a blogueira tal, fez isso com o filho dela, e aí trabalhou não sei aonde, e a gente tem muita responsabilidade, né, então como que a gente vai orientar essa família, de novo isso, né, mostrar para a família o que a gente pode fazer, e como eu te falei, né, eu sempre prezo pelo menos é mais. Claro que se a gente tiver alguma intervenção para ser feita, a gente vai fazer, mas, assim, o bebê, a boca de bebê não é um lugar, assim, da gente ficar fazendo milhões de manipulações e exercícios. Às vezes a família também tem essa demanda. Ai, se eu fizer várias vezes no dia, ou será que não dá para fazer mais? A gente fala, calma, não, né? É uma região super inervada, uma região muito sensível. Essas experiências orais com certeza terão um impacto mais para frente. Então a gente vai fazer o que é necessário. Então a gente tem que ter esse olhar do que é o necessário, o que é indicado. E tomar muito cuidado também, né? Como a gente vai se colocar para essa família, no sentido de a gente também não pode, como eu posso dizer, não pode diminuir o outro profissional, né? Um colega de profissão. A gente sabe que tem diferentes formações, enfim, mas a gente tem que ter esse olhar também de tomar essa ética profissional mesmo, mas colocar para a família o que seria mais indicado. Então, hoje eu trabalho com profissionais também muito ótimos nesse aspecto, né? Então, odontopediatra, os próprios pediatras que acabam trabalhando comigo, a gente tem esse olhar, fala, nossa, vamos ouvir o olhar de todo mundo, né? Então, osteopata, odontopediatra, vamos ouvir o que todo mundo acha e ouvir o que a família acha também, né? Então, às vezes é realmente um freno, por exemplo, que a gente sabe que precisaria de uma intervenção,
mas às vezes esse paciente já está quase iniciando a introdução alimentar, né? Ou um paciente que está ganhando muito bem peso, a gente fala, será que a gente vai realmente mexer agora, né? Um bebê que não está tendo tanto impacto, ou essa mãe não está mais querendo seguir na amamentação. Então, vamos seguindo ali, conduzindo de uma forma mais conservadora, e aí, né, se precisar de uma reavaliação, em outro momento a gente pode olhar para isso. É reconhecer até onde cada um pode ir, né? Sim. Então, eu como fono, até onde eu posso ir, a mãe, até que ponto ela pode contribuir, até que ponto o odontopediatra, o osteopata. Entra muito essa questão da humildade profissional também, claro, né? De saber assim, sim. eu sei muito, mas eu não sei tudo, não, né? Nunca vai saber. Tem alguém que sabe mais do que eu, então Sim. deixa eu escutar esse profissional, né? O que ele tem para trazer, para acrescentar nessa nossa Ou o que aquela discussão. criança precisa, fala, será que ela precisa intensificar esse outro acompanhamento? E a gente vai esperar, né? Eu já vi, assim, para colegas que não, precisa X sessões, X exercícios, e fala, gente, né? É uma mina de dinheiro. E eu falo, não, se precisar, tranquilo, segue, né, com esse profissional, depois você volta, ou vamos seguindo, né, um pouco a distância. Então, não tem uma receita, né, de bolo pronta, e também não tem isso de saber tudo. Então, a gente tem que ter essa humildade de falar, não, né? Eu acho que, ou então de falar, olha, não é a minha experiência, não sei, vou perguntar para alguma colega, olha, tem uma colega que trabalha muito bem com isso, então eu sou muito tranquila com relação a isso. Eu, se precisar, eu encaminho, se a mãe ficar na dúvida, eu queria ver uma outra avaliação, tranquilo também, né? Vai lá, pode ir, estou à disposição, né? A gente também não pode se cobrar com relação a isso. Sim, acontece muito, né? De ter vindo de outro profissional, ou de querer escutar uma outra profissional. Eu tive um caso recente disso, que a família acabou passando com outra profissional, e ela retornou depois de um tempo. E assim, também, né? Vamos lá, estamos aqui. E conseguir escutar o que a criança precisa, que foi o que você trouxe. Porque muitas vezes, no caso do neonato, ele não vai conseguir te falar, olha, meu problema, exato, Mari, é isso, é essa aqui, dificuldade, não tem é isso. essa dificuldade. Eu acho, difícil. né, o IPED, assim, uma área muito desafiadora por isso, por você não digo que é você adivinhar o que a criança precisa, mas você conseguir juntar as pecinhas, ter esse olhar holístico, né, mesmo, de, olha, a mãe trouxe isso, a família trouxe aquilo, esse profissional viu isso, esse viu aquilo, e ver que tá tudo interligado, né, não é... O tanto que aquela criança evacuou tem tudo a ver com o quanto eu vou poder ofertar para ela ou não, né? Sim. Se ele tá tolerando aquela dieta ou não, se... como que tá o balanço hídrico... Tudo que, assim, que você nunca imagina... Os pais, muitas vezes, não imaginam que o trabalho da enfermeira tem impacto no trabalho da fono, que o trabalho do médico tem impacto no trabalho do fisioterapeuta, né? E é isso que eu acho muito mágico. Mas uma coisa que você trouxe isso também dessa humildade no sentido de falar para a família. Tem casos, assim, síndromes, por exemplo, que são muito raras, né? Ou condições que são muito raras. E a gente vai colocar, claro, né? Sempre essa prática baseada em evidência. Então, olha, o que a gente tem hoje de referência é isso na literatura, mas a família, né, tá sinalizando isso, a gente tem esse olhar, mas fala para a família, olha, a gente vai seguir dessa forma, e se a gente achar que, né, não tá fluindo bem, a gente pode mudar o caminho, né? Então, eu tô com um caso agora no hospital, um bebê que tem uma macroglossia, enfim, e a gente não tem um diagnóstico, a equipe ainda tá muito assim, né, nossa, como que vai ser, como que a gente vai conduzir, e aí ele é um bebê que, apesar de tudo, né, ele tá com uma deglutição funcional, super funcional, e assim, eu vou privar ele disso por um diagnóstico que eu nem sei, uma evolução que eu não sei que pode ter. Eu falei pra família, olha, vamos começar de uma forma aqui controlada, e a gente vai acompanhando. A hora que ele mostrar que não tá dando mais, ou se a gente precisar seguir outro caminho, a gente segue, né? E a família fica muito, muito tranquila com relação a isso, e ela entende essa nossa responsabilidade, essa nossa insegurança também, que eu não sei, o paciente pode responder de uma outra forma, né? Então eu vou avaliar, eu vou ver como que vai, eu vou acompanhar, e aí eu vou, a partir disso, mudar ou não a minha conduta, né? Mas é isso, ter essa humildade realmente de saber que pode ser que a gente precise mudar
o caminho, a trajetória, recalcular a rota, e tá tudo bem, né? Porque eu tô aqui 2 semanas atrás, pode ser que hoje já não seja isso, né? E é isso, transparência e seguir com essa comunicação. É muito dinâmica. Né? Dinâmica. Não é uma coisa estável. Eu avaliei semana passada e não. É isso, passo a passo, eu vou seguir isso, 10 sessões, fazer aquilo e terminou. Não é. Não. Todo dia ele pode responder ou não responder esse tratamento, eu preciso recalcular. Sim. Né? E assim, para finalizar nosso episódio, eu queria que você trouxesse uma dica para um profissional que quer atuar. Só que essa dica, eu quero que seja uma dica da sua vivência. Que não seja nada que você aprendeu na sua graduação, na sua residência. Uma coisa que você fala, putz, eu queria muito ter escutado isso de alguém quando eu comecei lá atrás. E que hoje eu sei. Eu acho que seria... se aprofundar um pouco mais nessa questão, essas soft skills. Eu acho que é isso, assim. Hoje eu gosto muito de ler sobre isso, mas fora essa questão de, né, não ter nenhum tipo de julgamento, da gente tirar um pouco esse olhar desses preconceitos que a gente tem mesmo, né, ou às vezes de um julgamento, de falar, nossa, essa família, né, enfim, essa mãe não quer amamentar, a gente tem esses cenários, né, fala, gente, mas, né, foge da nossa capacidade, essas decisões, né, então eu acho que é ter esse olhar, claro, né, como eu posso dizer, investir nessa parte técnica, que a gente conversou sobre isso, né, de, nossa, as pessoas não querem investir, mas isso é fundamental, mas fora isso, ter esse olhar mesmo, né, do que essa família está precisando, como que a gente vai se colocar ali, trazer essa comunicação muito clara com a família também, e ter esse olhar, assim, mais, como que eu posso dizer? Humanizado e sensível mesmo, né? Esse olhar de sensibilidade, porque cada família é uma família, cada criança é uma criança, a gente nunca vai ser igual, né? Então eu falo, às vezes tem familiares com trigêmeos lá, e eu falo, gente, veio da mesma forminha, mas cada um tem uma necessidade, né? E a gente ter essa tranquilidade mesmo para poder trabalhar dessa forma. Eu acho que é isso, eu acho que é investir em soft skills, entender o que é isso, né? E ter esse olhar do que a família está precisando, porque nas formações a gente vê muito sobre técnicas, né, vê essa parte teórica, mas nada te prepara para isso, e claro que vão ter situações que vão ser desafiadoras e que você não vai estar preparada, mas quando a gente tem essa bagagem, né, tem esse olhar, muda um pouco o olhar e como a gente consegue trabalhar. Mari, muito obrigada por aceitar o convite, eu adorei nossa conversa. Foi ótimo. Aprendi muito. Eu amei. Muito sucesso para você. Obrigada. Que você continue transformando a vida dos pequenos e da família, né? Esse é o propósito. Obrigada, eu adorei.